Oi, gente! Sejam bem-vindas ao primeiro vídeo aqui do canal, primeiro vídeo do ano, na verdade, né? E eu tô muito empolgada porque a gente tá de cenário novo, que é o nosso espaço, que agora a gente tem um espaço só pra gravar os conteúdos, pra fazer as formulações, então a partir de agora é aqui que vai ser os nossos vídeos. E hoje a gente vai iniciar pelo começo, pelo que vocês sempre perguntam quando vocês chegam aqui no canal. Perguntas como: quais equipamentos a gente pode utilizar, quais equipamentos necessários para começar a formular, quais ingredientes que eu devo ter, onde comprar essas matérias-primas, todas essas perguntas que são as que mais vocês fazem, eu vou ir gravando o vídeo para ir respondendo para vocês. Também quero falar para vocês, deixar nos comentários todas as dúvidas que vocês forem tendo, que algumas dúvidas eu vou começar a responder em um vídeo, porque eu acho que tenho mais facilidade de me expressar falando diretamente assim pro vídeo do que eu ficar respondendo nos comentários. Então, quando eu achar que tá alguma coisa muito complexa para responder, eu vou gravar em um vídeo, todo o último vídeo do mês. Bom, hoje a gente vai ver quais equipamentos a gente precisa para começar ali a fazer os seus cosméticos. Aqui é o que você precisa ter essencialmente, sabe? Eu vou dar algumas dicas de: Amanda, se eu não tiver esse equipamento, esse utensílio, eu posso substituir por tal. Eu vou ir falando para vocês, porque eu não comecei com essas coisas que eu tenho aqui agora. Quando eu comecei com outras coisas, então eu vou ir falando para vocês, e conforme eu fui adquirindo mais habilidade, eu fui sentindo necessidade de ter outras coisas, e aí eu fui trocando equipamento, né? Sempre um para de funcionar e aí a gente vai trocando também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o processo de aquecimento, quando a gente precisa derreter os óleos, manteigas, quando a gente precisa aquecer ali a nossa fase aquosa, oleosa, para fazer emulsão, quando a gente está falando de cremes e loções. E esse processo, no começo eu fazia em banho-maria. Então eu pegava uma panela, colocava água dentro ali no fogão, colocava um potinho, uma tigelinha, né, que não era esse, e ele aquecia e ia derretendo ali as ceras, né? Só que eu fazia isso na cozinha da minha casa, ainda quando eu morava com a minha família, então era uma coisa muito artesanal. Com o tempo eu fui tentando reproduzir os equipamentos, a forma como se faz na indústria, né? Como eles fazem em bancada ali, em laboratório mesmo. Então, dentro das minhas condições, qual a melhor forma de reproduzir o que é feito lá? E aí, como eu falei, eu fazia com uma panelinha, fazia o banho-maria, depois eu comecei a fazer com a chapa. Que essas chapas aqui de fogão, eles são fogão elétrico, então ele liga na tomada e aquece essa chapinha aqui. Então comecei a utilizar ele, porque em laboratório eles utilizam uma chapa também. Então o fogão para mim foi um utensílio muito importante, que eu acho que vai ajudar muito vocês a facilitar esse processo, né, de aquecimento. E aí, no começo eu também utilizava umas tigelinhas de banho-maria, né, umas tigelinhas dessas de vidro pequenininha mesmo, cambuquinha. Só que quando você usa um fogãozinho desse, você não pode usar essa tigelinha em cima desse fogãozinho direto, né? Porque senão ela quebra. Aquelas tigelas não são prontas para isso. Elas servem para banho-maria, para cá não. Então eu comprei aqui os bekerzinhos de vidro também, que facilitou bastante, ajuda muito. Porque dessa forma a gente consegue ter uma agilidade maior no aquecimento das coisas, né? Quando é em banho-maria demanda um tempo, uma paciência muito maior, então assim você agiliza o processo. Outra dica que eu posso dar para vocês é que existe uma chapa de banho-maria. O que são essas chapas? Vocês compram esse nome mesmo, chapa de banho-maria, em que você vai colocar diretamente no fogão, né, na boca ali do seu fogão, e aí a chama do fogão não vai ser diretamente no bekerzinho, né, ele vai controlar ali a temperatura. Então pode ser uma boa dica. Outra coisa muito importante é ter um termômetro. No começo eu não usava esse termômetro aqui, ele é digital, né? Ele tem um infravermelhozinho que mostra, então de longe eu consigo aferir a temperatura da minha formulação, e prestar atenção na temperatura da formulação é importante, porque a gente vai passar por aquecimento e tem algumas manteigas, alguns óleos, na verdade os óleos e manteigas eles não podem passar ali de 80 graus, né? 80 graus é o limite para eles não perderem totalmente suas propriedades. Então eu coloco aqui e vou controlando a temperatura enquanto está aquecendo. Antes eu usava um termômetro culinário, que ele tem um palitinho mesmo na ponta dele, a gente colocava dentro do recipiente. O que acontece com esse termômetro
que eu usava antes, que ele é mais em conta, fácil de achar também pela cidade de vocês, vocês vão encontrar com facilidade. O problema é que você coloca aqui dentro, aí você espera um tempo, ele espera ali alguns segundinhos para chegar na temperatura. Aí você tira, tem que limpar para colocar no outro beckzinho. Esse daqui é muito mais fácil, porque você vê na hora, depois já vê na hora, né? Não precisa esperar. Então tudo isso é para agilizar o processo, né? Para ser mais rápido. Bom, falando então, a gente falou do fogãozinho, né, elétrico, e aí eu acho importante que seja de 2 bocas, eu tinha esquecido de contar esse detalhe, porque você consegue colocar 2 beckerzinhos de uma vez, tá? E aí você não precisa esperar um aquecer, depois aquecer o outro, e aí eles não vão estar na mesma temperatura, que é muito importante que estejam. Então quando alguém me pergunta sobre a boca, eu sempre aconselho ter as 2 mesmo. E uma coisa muito importante são balanças. Também não foram essas as que eu comecei. Quando eu comecei por aquelas branca, culinária mesmo, que muita gente tem em casa, né? O que acontece com elas é que elas não são de precisão. Então o que ela mostra é que tem 2 quilos, por exemplo. Tem 1 quilo, tem 500 gramas. Não mostra que tem 534, alguma coisa, sabe? Então é muito importante ter essas balanças, porque e aquelas balanças elas não pegam abaixo de 1 grama. Então tem ingredientes que a gente usa uma quantidade tão pequenininha, mas tão pequenininha, que aquela balança não pega. Então eu nunca sei, né? Se eu quiser usar 0,5 gramas de uma substância, aquela balança não me informa. Então essas 2 aqui foi muito importante. Eu comprei essa daqui primeiro, porque essa daqui, ela pesa 0,01, né? E aí, ela não pesa acima de 500 gramas, e isso é um problema. Porque o beckerzinho, ele já tem o peso dele, concorda? Então, eu coloco aqui, eu vou zerar, né? Tem aqui a opção de tare. Eu zero a balança, e aí, por mais que ele não esteja me mostrando no visor o peso dele, né? Porque ele zerou, o peso ainda tá aqui. Então, quando eu vou colocando as coisas, então vamos supor que ele pesa 300 gramas. Eu só vou conseguir chegar a 200 gramas de ingrediente. Passou de 200, ele para, não mostra mais, porque só é até 500 gramas. Então, eu precisei comprar outra balança, que foi essa daqui, que vai até 2 quilos. Pra mim é o essencial, eu nunca faço formulações acima disso, 2 quilos pra mim é ótimo. Então, por isso a importância de ter aí essas 2 no meu caso, tá? Outras coisas que vocês vão precisar muito, tá? Espátulas. Então, eu tô aqui com 2. Essa daqui é a mais recente que eu tô usando, que tá sendo uma grande ajuda. E essa daqui, essas 2 eu uso bastante. Mas eu também gosto dessa daqui para pegar alguns ingredientes. Então, quando eu tenho que pegar manteiga, por exemplo, eu uso essa. Quando eu tenho que pegar, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Quando eu tenho que pegar ingredientes em pó, tipo uma tapioca pura, um SCI, por exemplo, esses ingredientes que são em pó, eu prefiro pegar essa, tipo goma xantana, goma guac quaternizada. Então eu uso essa espátulazinha aqui também, que ajuda muito para você ir controlando a quantidade que você vai colocando no beckerzinho. Então assim, muito bom, é um dos meus primeiras espátulas, tenho há muitos anos e que ajuda muito. Até hoje eu uso em praticamente todas as formulações. Outro utensílio que eu uso muito é esse mini fouet. Sempre que eu tiver que mexer, por exemplo, dispersar, né, a goma xantana na glicerina vegetal, um exemplo, eu uso o mini fouet. Goma guac quaternizada na glicerina, o mini fouet. Quando eu tenho que mexer, o tensoativo ali, quando eu vou fazer um sabonete, um shampoo, eu uso esse mini fouet. Então, sempre que eu tiver que fazer uma mexidinha de leve assim, que nada que eu precise de uma grande agitação, eu uso o mini fouet. Algumas formulações eu faço uma quantidade tão pequenininha que ele não pega ali pelo mixer, né? Então eu também faço pelo mini fouet ali na mão mesmo. Quando eu faço 30 gramas, 40 gramas, é isso aqui que eu uso, então ajuda muito. E aí, outra coisa que vocês vão precisar é de um pHmetro. Quando eu comecei, eu usava um pHmetro digital, daqueles amarelinho, e ele quebrou com muita facilidade. Você tem que ter um cuidado muito grande quando você está usando ele, para você não... Por exemplo, se você for aferir o pH de um creme e uma loção, não pode, né? Porque você vai colocar nele, ele vai sujar ali
o sensorzinho dele e aí vai danificar o seu aparelho. E para calibrar aquele aparelho também é bem chatinho, então eu comprei ali para não ficar tendo que comprar papelzinho, usando papelzinho toda hora, mas não foi, para mim não serviu tanto, né? Ele quebrou com muita facilidade. Ele é muito bom se você for aferir pH de shampoo, de gel, né, se for o caso, ou de um sabonete líquido. Quando você for aferir pH de cremes e loções, o mais recomendado são as fitinhas de pH, igual essa que vocês estão vendo aqui, que é o que eu mais estou usando hoje em dia, tá? Na verdade é só o que eu estou usando hoje em dia. Uma coisa também que foi um dos meus primeiros produtos, é bem simples, mas que eu comprei assim muito rápido, foi uma seringa, porque ela ajuda muito a pegar alguns ingredientes que você precisa usar gotinhas dele, então você vai controlando as gotinhas e você não precisa, às vezes alguns ingredientes vêm em embalagem que não tem gotejador, que não tem ali uma forma, né, fácil da gente manusear, da gente ir lá e tirar. Então a seringa me ajuda muito nisso. Eu uso essa aqui grandona, mas também tem uma fininha que pode ajudar bastante, que eu já usei também. Outra coisa que eu coloquei aqui para ilustrar são as embalagens, né? As embalagens são muito importantes quando você está fazendo os seus produtos, porque o tipo de produto vai determinar muito o tipo de embalagem que você vai utilizar. Então, quando é produto para cabelo, que é muito consistente, aqueles potes são os mais adequados. Quando é um produto que ele é mais fluido, né? Não tem tanta consistência assim e que chega a ter uma fluidez maior, um frasco é mais recomendado. Por exemplo, a gente não coloca um shampoo em um pote, né? A gente coloca ali em um frasco. Então, a embalagem é muito importante, coloquei aqui para ilustrar, porque é algo que você tem que se atentar também quando você estiver começando. Outra coisa que vocês vão precisar muito, eu deixei aqui embaixo, é isso aqui. É um dos utensílios, assim, essenciais quando a gente for fazer cremes e loções. Por quê? Isso aqui é um mixer desses de culinário, né, na verdade, e você vai colocar ele aqui dentro do seu bekerzinho, ele vai auxiliar, vai ajudar muito para você não incorporar na sua formulação. Algumas pessoas me perguntam se pode ser batedeira. A batedeira, o que a batedeira faz? Ela incorpora na formulação, né, quando a gente faz um bolo. Por exemplo, que a gente tá ali mexendo a massa e a gente tá querendo que essa massa fique fofinha e tudo mais, a gente usa a batedeira e ela tá incorporando um pouquinho de ar ali dentro, né? Que é isso que tá enchendo o bolo ali e deixando ele macio, fofinho. A gente não quer fazer isso na nossa formulação, só quando a gente for fazer uma manteiga batida, por exemplo, a gente faz, porque esse é o objetivo, né? Mexer na densidade ali, aumentar o volume dela e deixar mais levinha. Agora, em cremes e loções, não. Então, por isso a gente usa um mixer, que ele fica lá embaixo e aí a gente consegue ir mexendo essa formulação, fazendo a agitação mecânica que a gente precisa, sem que ele vá incorporando muito ar na formulação, certo? Então por isso que isso é muito importante. E é isso, gente. Em geral, esses são os equipamentos que vocês precisam a princípio. Amanda, eu não tenho mixer, eu posso fazer com liquidificador? É uma possibilidade para quem está começando. Eu já fiz, né? Os meus primeiros cremes ali de teste foi em liquidificador, mas o que acontece? Liquidificador a gente usa muito na cozinha, né? Então a gente usa para fazer as coisas de cozinha e a gente não é recomendado misturar, né, os utensílios de cozinha com os utensílios que a gente está fazendo cosmético. Então quando eu fui comprar um utensílio justamente para fazer as emulsões, eu preferi comprar logo um mixer e não o liquidificador, tá bom? Em geral, esses são os equipamentos que a gente mais utiliza. Claro que uma coisa ou outra você pode precisar eventualmente, tipo um funil, de vez em quando você pode precisar, ou coisas assim, um bastão de vidro, dependendo da formulação. Mas assim, em geral, você tem essas coisas, você já consegue fazer muita coisa, tá bom? E aí um molde de silicone, um moldezinho quando você quiser fazer um cosmético sólido, enfim, quando vai dependendo da formulação, você vai precisando aí de um utensílio ou outro. Mas isso daqui, você tendo isso aqui, você já consegue fazer muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que a gente tem o nosso curso de cosmetologia natural disponível, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente tem, deixem aí nos comentários também todas as dúvidas que vocês tiverem pra gente ir tirando depois e me acompanhem no Instagram, onde a gente tem mais dicas, mais vídeos, a gente tem um contato mais direto, mais próximo por lá. Vejo vocês no próximo vídeo, beijos e até lá!
Esse produto não são cosméticos naturais, mas eles são muito necessários, eu vou te falar o porquê. Estamos falando de um shampoo e um condicionador que tem como principal ingrediente de marketing o vinagre de maçã, que não serve para condicionar o cabelo. Polêmica, mas ele acidifica a formulação, potencializando o efeito condicionante.